Muito bem, gente. E o Emmanuel continua no segundo parágrafo, dizendo o seguinte: olha, a vida é curso avançado de aprimoramento. Através do esforço e da luta, como nós já falamos, né? Ele ainda diz o seguinte. Bom, então, primeiramente, ele está ratificando aqui o que eu falei a respeito do primeiro parágrafo, né? Quando ele diz que a vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta, né? E ele ainda diz mais o seguinte, para reforçar a ideia. Ele diz: se a própria pedra bruta, né, deve sofrer o burilamento, aí eu acrescento, para o seu polimento, né, de forma que ela possa vir a refletir a luz, que dizer de nós que somos a criação mais complexa de Deus, né? Pelo menos no planeta Terra, nós somos os únicos que nos desenvolvemos, que criamos, né? E que somos, inclusive, cooperadores com Deus na construção do universo. Não só na construção, como no seu desenvolvimento também, né? No seu aprimoramento também. Tá? Porque nós somos uma máquina, uma máquina orgânica super complexa, né? Inclusive, ela é constituída do corpo físico, material, né? Do perispírito, que é através do qual o corpo físico se manifesta, tá? E o próprio espírito, que no caso é pura energia consciente. É uma consciência, nós podemos chamá-la de uma consciência energética, de energia. É pura energia. Tá bom? E ele continua: ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. Ele aqui está querendo dizer que ninguém interrompa a nossa educação, porque o progresso
ele é um imperativo divino, tá? Ele é determinado, tá? O progresso está sempre caminhando, certo? E qualquer um que se rebele aos imperativos de seguir em frente rumo à perfeição é deixado para trás. É deixado para trás, tá? O progresso não para. Essas pessoas que se negam a seguir pelo caminho são deixados para trás e o progresso continua caminhando, e essas pessoas que agora se negam a seguir em frente, um dia seguirão, verão a necessidade e o imperativo de se seguir sempre em frente e não ficar estagnado, né? Parado, porque se você para de caminhar, você estagna naquele ponto, você fica estagnado naquele ponto, entendeu? E está perdendo tempo com isso no seu desenvolvimento e no seu aprimoramento, né? E o Emmanuel também nos diz o seguinte: para ratificar o que ele está falando, é indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia. Quer dizer, nós temos que avançar e, com o nosso avanço, consequentemente, acontecerá a melhoria de tudo que nos rodeia, automaticamente. Se nós melhoramos a nós mesmos, tudo em volta de nós melhora conosco, certo? E ele continua: e o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. E o Evangelho ele está querendo dizer aqui que o Evangelho é bem firme no seu propósito, entendeu? Tanto que Emmanuel nos diz aqui que o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente, tá? Nós devemos, ele está querendo dizer aqui que nós devemos estar sempre atentos e visando sempre adquirir a instrução, né?
e as virtudes celestiais. Ele não endossa qualquer atitude de expectativa displicente, uma expectativa com displicência. Não. Tem que estar sempre atento e vigiando o que está fazendo. Muito bem. Aí o Emmanuel continua. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. Ele, quando fala aqui em procurarmos com fervor os melhores dons, esses dons, veja bem, seria uma injustiça divina algumas pessoas receberem alguns dons e outras não. Seria um privilégio apenas de alguns escolhidos por Deus, no caso. Isso não seria justiça divina. Então, esses dons aqui que ele manda, que ele nos exorta a procurar com fervor, são as virtudes celestiais. São as virtudes celestiais. E que, inclusive, muitas delas, nós já trazemos em nossa bagagem espiritual. Nós já possuímos. Tá? E toda virtude que nós adquirimos, ela é um bem imperecível. Imperecível. A cultura, tá? Que é super importante, conforme já vimos anteriormente. E as virtudes celestiais, elas são imperecíveis. São nossas eternamente. Nós nunca a perdemos. Ninguém pode nos roubar, ninguém pode nos tirar. Entendeu? É realmente um tesouro eterno para nós e imperecível. Nunca perecerá. Nunca. Então, são essas virtudes que Paulo exorta os coríntios a procurarem. Entendeu? Para quê? Para que eles possam, né, desempenhar um melhor papel no que eles pretendem fazer, né? Ou até mesmo estão sendo designados a fazerem, né? Que é a divulgarem
as verdades divinas, eternas e imutáveis de nosso Pai para a humanidade. Certo? E ele continua aqui assim, ó. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres da inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Praticamente, nós já falamos isso, que é imprescindível, é indispensável que a gente se disponha a adquirir essas qualidades que tratamos anteriormente, né? Que é a da cultura, que podemos aqui chamarmos de inteligência, tá? E as qualidades do coração. Adquirir as qualidades de inteligência, nós só adquirimos através da nossa instrução. Teremos que instruirmos-nos, né? E as qualidades nobres do coração são as virtudes celestiais que devemos cultivar em nossos corações, para sublimarmos, ele diz aqui, a individualidade imperecível. Ele está querendo dizer com isso que cada um de nós somos únicos, somos uma individualidade única. Nós somos únicos devido até mesmo, não só pela nossa forma física, que, por incrível que pareça, em 8 bilhões de pessoas, né, de criaturas humanas na Terra, nenhuma delas é igual à outra. Assim como também nós não somos iguais a ninguém, devido até mesmo não só à aparência física, como também devido ao grau evolutivo de cada um. É impossível dois seres com o mesmo nível espiritual, com a mesma elevação espiritual, exatamente igual. É impossível. É impossível. Só se eles fossem, agora é uma brincadeira, né? Mas só se eles fossem iguais àquelas crianças que nascem, eu agora não me recordo o nome, mas igual aquelas crianças que nascem coladas umas nas outras, inclusive nos últimos jornais da Globo aí, passou o caso de 2 meninas que nasceram coladas pela barriga, entendeu? E inclusive eles fizeram
a cirurgia e foi um sucesso total, né? Eles aqui no Brasil eles fazem isso com bastante capacidade e perfeição, entendeu? Mas então ele fala na individualidade, que nós já sabemos por quê, né? Imperecível, claro, também já sabemos, né? São os únicos tesouros que permanecem com a gente, porque nada podemos trazer da terra conosco, a não ser as virtudes que nós cultivamos em nós, entendeu? Que é o nosso tesouro imperecível, que nunca perece. É para sempre, uma vez adquirida, não há retrocesso. Ok? E ele continua aqui, ó. Cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Claro, né? Nós já sabemos a importância da cultura, né? Para, inclusive, facilitar o cultivo das nossas virtudes, né? Nós já sabemos a importância da cultura. E ele diz: cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade. A fraternidade ela seria exercida justamente através das virtudes já cultivadas por nós, já adquiridas por nós, tá? E que nós nunca perderemos, porque elas são imperecíveis para nós, né? Constitui dever para todas as criaturas. Claro, isso nós já sabemos quando nós falamos lá em cima que nós não estamos aqui a passeio, né? E quando até mesmo o Emmanuel diz, no segundo parágrafo, quando ele fala assim, ó, a vida é curso avançado de aprimoramento, tá? A vida é um curso avançado de aprimoramento. Então, o nosso objetivo é a santificação. É a santificação através do trabalho e da fraternidade, resultante das nossas virtudes, né? Então, quanto a isso, nós não temos dúvidas. Constitui dever para todas as criaturas, tá? E ele diz também, autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Poxa, mais uma vez, ele está ratificando a necessidade premente, né, do autoaperfeiçoamento.
Ele está ratificando aqui. E ele finaliza assim, olha. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, né? Através de quê? Através da nossa instrução, da nossa cultura, né? E das nossas virtudes. Então, busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, quer dizer, com tudo isso desenvolvido, né? Com cultura e várias virtudes já adquiridas, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos dos serviços, com as bênçãos do serviço a todos. Claro, porque se nós já possuímos tudo isso que falamos acima e que lutamos para obtê-las, né? Nós estaremos sempre servindo a todos. E isso é uma bênção para todas, para todos. Que nós estamos abençoando com o nosso conhecimento adquirido. E ele continua: e tão logo estejamos integrados no esforço digno dentro da ação pessoal incessante no bem, quer dizer, e tão logo estejamos integrados nas leis divinas, né, correspondendo às expectativas do nosso Criador, o alto, ele afirma para a gente que o alto nos descortinará, quer dizer, nos mostrará muito mais caminhos iluminados para a nossa ascensão. E é isso. Assim nós finalizamos esse estudo importantíssimo, porque nos transmite a consciência de que nós não estamos aqui a passeio, que isso daqui é um curso avançado, né, de aprimoramento humano, né, e que devemos nos esforçar e lutar bastante, nos instruindo e lutando, se esforçando para adquirir as virtudes celestiais. Tá certo? Então, não é nenhuma brincadeira, gente.
E se nós conseguirmos isso, ou caminharmos nessa direção, né? Quando tivermos realmente integrados, né, nas verdades divinas, eternas e imutáveis de nosso Pai, Ele nos mostrará muito mais caminhos para a nossa ascensão, para o nosso crescimento. Bom, gente, e aqui nós terminamos esse estudo, né? Que Deus e a espiritualidade sempre presente nos permita tirar o maior proveito possível desse estudo e até o próximo, né? Se Deus quiser. Fiquem com Deus e um abraço forte para todos e também uma boa noite a todos. Ok? Obrigado pela atenção dispensada pelo estudo, para o estudo. Tchau.